O livro de Filipenses é uma carta de 4 capítulos escrita por Paulo para os cristãos da cidade de Filipe. E aqui acompanhamos a sua gratidão e amor por esse povo que sempre o acolheu, além de aconselhá-los a permanecerem firmes no Senhor e não serem influenciados por doutrinas erradas, contendo diversas mensagens muito importantes. Então, assista até o final para não perder nada. Paulo começa a carta com a oração de gratidão, agradecendo a Deus pela generosidade dos filipenses e por sua fidelidade. Ele expressa a confiança de que a obra transformadora do Senhor que começou entre eles continuará a se manifestar em expressões ainda maiores de amor. Paulo então se concentra em sua situação atual, um prisioneiro, o que não é nada agradável, mas acabou sendo bom para a divulgação do Evangelho. Todos os guardas romanos e administradores sabiam que ele estava preso por anunciar Jesus, e sua prisão inspirou confiança em outros cristãos para falar com mais coragem. O apóstolo se mostra otimista sobre sua libertação, mas também sabe que pode ser executado. Ao refletir sobre isso, conclui que morrer não seria algo ruim, pois, para ele, viver é Cristo e morrer é lucro. Se ele for executado, estará com Jesus, o que seria maravilhoso. Se for libertado, poderá continuar seu trabalho de fundar mais comunidades cristãs, o que beneficiaria outras pessoas. E essa é a sua expectativa. Paulo então se dirige aos filipenses, pedindo que sigam o exemplo de Jesus, pois a vida cristã deve ser coerente com as boas novas sobre o Messias. Esses cristãos em Filipe viviam em um contexto de forte patriotismo romano, mas seu modo de vida deveria ser moldado por Cristo, o que poderia trazer perseguição, mas eles não deveriam temer, pois sofrer por estar associado a Jesus é uma forma de viver a história do Salvador. No capítulo 2, Paulo traz um poema sobre a natureza de Cristo. Antes de se tornar humano, ele existia em estado de glória e igualdade com Deus. Ao contrário de Adão, que tentou ser igual ao Senhor, Cristo escolheu não explorar seu status para benefício próprio. Em vez disso, tornou-se humano, servindo a todos, e mais do que isso, permitiu-se ser humilhado. Ele foi obediente ao Pai até morrer em uma cruz, mas, através do poder e da graça de Deus, a sua morte foi revertida pela ressurreição. Deus exaltou Jesus como Rei de todos, dando-lhe o nome acima de todo nome, para que toda a criação reconheça que Ele é o Senhor. Para Paulo, esse poema expressa suas convicções sobre quem é Jesus e oferece o exemplo de Cristo como o modelo de vida que seus seguidores devem seguir. É por isso que ele conta 2 histórias, primeiro sobre Timóteo e depois sobre Epafrodito. Ambos são exemplos de pessoas que vivem a história de Jesus. Timóteo é como Cristo, pois sempre se preocupa mais com o bem-estar dos outros do que com o próprio. Epafrodito, enviado pelos filipenses, arriscou a vida para servir Paulo na prisão e ficou tão doente que quase morreu tentando ajudar o apóstolo, mas Deus o poupou. Paulo argumenta que esses são os tipos de pessoas que são exemplos vivos da história de Jesus e são dignos de serem imitados. Então, ele se volta para sua própria história como exemplo. Alguns cristãos estavam exigindo a circuncisão de cristãos não judeus, como Paulo abordou em sua carta aos Gálatas. Essas pessoas ainda causam problemas para ele e relembram-no de seu passado, quando perseguia os seguidores de Jesus e tentava mostrar sua posição correta diante de Deus através de uma obediência zelosa às leis da Torá. Mas como Cristo, Paulo desistiu de todo esse status e privilégio. Agora, ele considera tudo isso como perda. Ele deixou tudo para se tornar servo, como Jesus, e participar de seu amor sofredor. Ele faz isso na esperança de que o amor de Jesus o conduza através da morte e o leve para além dela, para a ressurreição, pois para os seguidores de Jesus, sua verdadeira cidadania está no céu. Paulo então desafia os filipenses a continuarem vivendo a história de Jesus. Ele primeiro se dirige a 2 mulheres líderes da igreja, que estavam em conflito, e pede a elas que sigam o exemplo de humildade de Jesus, reconciliem-se e busquem a unidade. Ele encoraja os filipenses a não cederem ao medo diante da perseguição, mas depositarem todas as suas emoções e necessidades em Deus, que trará a paz, que vem ao concentrar os pensamentos no que é bom, verdadeiro e amável. Sempre há algo para questionar,
Mas o seguidor de Jesus sabe que a vida toda é um dom e pode escolher ver a beleza e a graça em qualquer situação, o que leva Paulo à conclusão. Ele agradece novamente aos filipenses pelo suporte que eles dão. O apóstolo diz que eles realmente se tornaram seus maiores professores, mostrando-lhe que, independentemente das circunstâncias, ele aprendeu o segredo da felicidade, a simples dependência daquele que o fortalece. Paulo passou a ver seu próprio sofrimento como participação na história de Jesus. Esse livro nos dá uma visão única do coração e da mente do autor, que viu toda a sua vida como uma reconstituição da história de Cristo. Aqui fica visível a conexão íntima com Jesus e Paulo, além da sua consciência de que o amor e a presença do Messias estão bem próximos. E isso lhe dava esperança e humildade, mesmo nos momentos mais difíceis. Paulo nos mostra que conhecer Jesus é sempre um encontro transformador, e é esse mestre que o autor incentiva a todos a seguir. E assim, terminamos este vídeo. Que o Senhor te abençoe e tchau!